Bom dia, queridos. Mais uma vez estamos aqui. Mês de dezembro chegou, né? O ano foi embora rapidamente. Mas glória a Deus, que estamos aqui. Deus tem nos permitido mais um ano de vida, com saúde, e nós temos muito que agradecer ao Senhor. Mas rapidamente eu gostaria de falar com você a esse respeito, porque o mês de dezembro, entre aspas, é um mês fraternal, né? Onde as pessoas supostamente ficam mais sensíveis, elas ficam mais dispostas a ajudar as pessoas, elas querem fazer alguma coisa para dar um dia melhor às outras pessoas. Jesus disse em Mateus 22, no versículo 39, ele diz: e o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Eu não vou me deter muito nesse texto, no seu contexto, no aspecto de lei e graça, mas eu quero partir para uma outra linha. Futuramente podemos até conversar um pouco a esse respeito, né? Sobre lei e graça, se a lei ainda é válida ou não. Algumas pessoas acreditam que sim, mas dentro do que eu quero falar a respeito desse mês a Bíblia diz que temos que amar ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos. E sabemos que quando estamos vivendo dificuldades, primeiramente nós queremos a ajuda de Deus. E segundo, daqueles que estão próximos de nós. Seja eles os parentes, que são pai, mãe, avós, tios, parente em geral. E também os amigos. É claro que no momento de crise que vivemos, esperamos que as pessoas que fazem parte do nosso entorno familiar possam nos estender as mãos. E isso faz com que venhamos nos sentir acolhidos e mais seguros. O propósito maior da família é esse, não é verdade? O propósito maior da amizade, principalmente sem interesse financeiro, é esse. É quando um precisa, o outro ajuda. Mas o que eu quero falar sobre isso apesar de todas essas palavras bonitas, às vezes ouvimos no altar da igreja, né? Esse mesmo texto que eu li, que temos que amar o próximo como se fosse a você mesmo, que temos que fazer algo, que temos que nos dedicar. Mas o que percebemos é que as pessoas elas estão chegando num final de ano, parece que estão com um fardo nas costas. Muitas pessoas estão pesadas, elas estão tristes, vazias, por mais que muitas estão sorrindo, fingindo que está tudo bem, às vezes até tem uma boa vida financeira, mas isso não é o suficiente para completar o ser humano. Tem pessoas que são milionárias ou até mesmo bilionárias, mas se sentem vazias, tristes. E o seu dinheiro não pode comprar amizade verdadeira. O seu dinheiro pode comprar companhia. Companhia de quem cuida da sua saúde, companhia de quem esteja com ela no seu momento que ela precisa de um cuidador, ou seja, de companhia. A pessoa pode estar com ela ali naquele momento específico. Mas a amizade, ou quando você tem parentes que são verdadeiros, eles estão com você nos momentos de alegria e de dificuldade. É claro que eles não precisam estar conosco somente no momento de dor, mas acima de tudo também no momento de alegria. Mas no momento de dor você percebe quem está realmente contigo ou não. E é comum, quando você vai conversar com as pessoas, o quanto que elas estão frustradas, o quanto que elas estão tristes, porque investiram em uma família, investiram em uma amizade, e em alguns momentos, quando essas pessoas elas são confrontadas por alguma coisa, elas se rebelam, elas abandonam, ou às vezes até mesmo elas se opõem a você. É o caso que nós vemos e ouvimos relatos claros de pessoas que, ao corrigir um filho que já é maior de idade,
mas que tem um comportamento como um adolescente, porque parece que a comida que está no prato, parece que o banho que ele toma por vários minutos ou horas não custa dinheiro, que a internet que ele se utiliza, que o celular que ele se utiliza não custa dinheiro. Ele acha que tudo isso cai do céu ou que é plena obrigação dos seus tutores, o que não é verdade. A realidade é que quando os filhos criam uma determinada idade, eles precisam seguir o seu voo. E se ainda não seguiram o voo, estão com seus pais, há uma necessidade deles terem a responsabilidade do lar. Eles também precisam contribuir para dentro dessa casa. Porque manter uma casa, principalmente nos dias atuais, não é nada barato, não é fácil. São manutenções, é comida, é bebida, é luz, é água, você ter uma série de custos extras. E é muito cômodo para essa pessoa ficar no bem bom e ela não assumir responsabilidades. E quando alguém vai confrontar, o pai ou a mãe vai confrontar esse adolescente ou este jovem ou esta jovem, ela se acha no direito de, apesar da casa não ser dela, mas dos pais, ele e ela se acham no direito de bater de frente. Em alguns casos, até mesmo partir para a agressão. E isso causa uma ferida na alma de muitas pessoas. Mas essa mesma pessoa, ela tem a hipocrisia de falar, de amar os amigos, ela tem a coragem de ir para a rua, de falar que os verdadeiros amigos são os amigos da rua, é aquele da esquina que fuma o bequezinho, é o da esquina que enche a cara, esses que são seus verdadeiros amigos. Mas quando você cai no leito de um hospital de dor, você descobre que os seus amigos não são seus amigos. E é nessa hora que você descobre que os verdadeiros amigos são aqueles que estavam sempre ao seu lado, seu pai, sua mãe, um parente mais perto. E na realidade, queridos, muitos estão tristes, principalmente pais e mães estão tristes, porque eles abrem mão das suas vidas pelos filhos. Até uma determinada idade eu acho que isso é certo, depois não. Você não é obrigado a abrir mão da sua vida para agradar filho. Filhos, no momento que eles sabem caminhar, eles precisam caminhar sozinhos. Não é justo você continuar destruindo a sua vida por um filho ingrato, por uma filha ingrata, por um amigo ingrato, por uma amiga ingrata. Não é justo. E quando eu falo isso é porque não se dá somente no campo familiar, que tem pessoas às vezes que ele tem um valor tão grande pela amizade que ele se prejudica às vezes no relacionamento. Abre mão, quantas vezes talvez você abriu mão de estar namorando por causa de uma suposta amizade, porque ele começa a te pilhar, fulana é chata, essa não serve para você, isso é assim, isso é assado. Ou seja, e pior, às vezes você confiou tanto nessa pessoa que ela foi lá e pediu para você comprar alguma coisa para ela, você comprou e ela não pagou, ela simplesmente largou você com a dívida e você foi cobrar, ainda virou o seu inimigo ou sua inimiga. Isso é amar ao próximo? Isso é o que a Bíblia diz, amar ao próximo como a si mesmo? Isso é realmente fazer a vontade de Deus quando eu desejo que as pessoas façam comigo, que a lei da semeadura, aquilo que eu desejo colher, ou seja, eu vou lançar na vida das pessoas aquilo que eu desejo também que elas lancem na minha vida. Só que chega sempre no período de Natal, as pessoas fingem ser mais amorosas, elas fingem ser mais dedicadas. O ano inteiro não se dedicam, um ano inteiro sequer, às vezes, dirige uma palavra de carinho aos seus pais, dirige uma palavra de carinho ao seu cônjuge, mas quando chega o momento do Natal, ele quer pegar todos os dias do ano e no único dia fazer uma obra para salvar os outros. O que não basta. Você come uma vez por ano? Você toma banho uma vez por ano? Você se veste uma vez por ano? Você deseja a companhia de alguém na sua vida só uma vez por ano? Claro que não. Isso é algo cotidiano. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele coloca aqui bem claramente para nós também aqui no versículo de número 11 do capítulo 23 de Mateus, diz assim: porém,
o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, as pessoas têm uma dificuldade de ceder porque ela entende que isso é o estado da humilhação. Quando eu tenho a humildade de pedir o perdão, de dizer eu te amo, de dizer você é importante para mim. Sabe por que muitos casamentos e outros tipos de relacionamento acabaram? Pelo simples fato de você às vezes não dizer uma palavra simples, eu te amo. Porque dá a impressão que a outra pessoa ela não tem qualquer importância para você. Se ela está na sua vida ou não, é indiferente. E ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Ninguém gosta de ser tratado com indiferença, como se você não fizesse a mínima diferença se você está ou não está na vida dessa pessoa. E nós precisamos colocar o amor de Cristo em nós, não só por um dia, não só para o mês de dezembro, mas por todo o ano. Vai vir aí 2026 e nós precisamos ter o amor pela nossa família, o amor real pelos amigos. E eu sei que não é fácil, principalmente nos dias atuais, você ter amigos verdadeiros. Mas existe, sempre verdadeiros amigos foram poucos. Eu ouvia dizer que bons amigos não encaixam em uma mão. Você não passa de uma mão. Amigo ou amigos não passa de uma mão. Você pode andar no meio de 100, 200 pessoas, mas não são seus amigos. Amigos são muito poucos. Parentes, nós sabemos que o diabo tem trabalhado de tal forma que as pessoas hoje nem consideram parente como parente mais. Antigamente, não muito distante, quando eu falo antigamente, as pessoas tinham a consideração por parente, seja ele um primo, uma prima de primeiro, segundo, terceiro grau, não interessa, essa aqui é a sua prima, é filha da sua prima, ô prima, ou seja, você tinha uma consideração por essa pessoa como parente. Hoje não, as pessoas são indiferentes a isso, eles mal consideram parentes pai e mãe e muito mal irmão. Você vê às vezes irmãos igual dois pitbull, não pode se encontrar que começa a discussão, a briga, a gritaria, a fofoca, começa uma, nem parece, você vê e fala assim, quem são eles? São irmãos? Irmãos não parece. É como o caso às vezes de casais, que quando um está para um lado, um está para o outro, trabalhando, tá ok, mas os dois se encontraram, é um auê, é uma brigaiada danada, é uma discussão, é um xingamento, ou seja, não conseguem conviver juntos. Então, como que isso vai dar certo? Isso só é possível quando eu tenho a humildade de servir. De servir. Servir no amor em Cristo. De perdoar quando precisa ser perdoado. De falar as palavras certas na hora que precisa ser faladas. E de servir na hora que precisa servir. Como que precisa? Durante esse ano todo, que parentes ou amigos seus ficou internado, quantas vezes você foi visitá-los? Ou quantas vezes você disse assim, fulano, se você precisar, eu estou aqui à disposição, eu posso ficar com você lá no hospital, tá? Às vezes você não fez isso nem com sua mãe, nem com seu pai. Talvez sua mãe e seu pai estiveram internados, ou outro parente seu, você sequer teve a capacidade de ir no hospital, além de visitar, de se prontificar a ficar com essa pessoa. Essa pessoa talvez ficou sozinha, sem ninguém, porque não tem dinheiro para pagar um acompanhante e ela precisava ter. O hospital não disponibiliza. Um acompanhante não é barato, uma diária, mas essa pessoa achou que poderia contar com amigos e com parentes. E na maioria das vezes, infelizmente, não pode. Mas depois nós falamos do amor natalino. Nós falamos do amor ao próximo. O próximo do morador de rua. Você consegue supostamente amar o morador de rua. Você consegue supostamente amar o presidiário. Principalmente você que é cristão. Você consegue ter o desejo de ir lá visitá-lo.
Você tem o desejo de ir lá no presídio, pregar o evangelho, falar do amor de Deus para eles. Você tem o desejo de ir lá no hospital, falar do amor de Deus para algumas pessoas, mas em casa você não consegue. Em casa você não consegue falar do amor de Deus e sequer dar o testemunho como um bom cristão. Então está na hora de revermos os nossos conceitos e valores e pararmos de ser religiosos. Não temos que viver um dogma religioso. Jesus não ensinou dogma, pelo contrário. Ele veio se opor a esses dogmas que existiam. Mas não existiam várias religiões na época de Jesus. Existiam os fariseus, saduceus, os zelotes, tantos outros que tinham conhecimento da lei, conhecimento do Messias. Muitos o rejeitaram, muitos tinha o estado religioso, mas não tinha o estado do amor. Por isso que Jesus fez questão de mostrar para eles que a vida era maior do que a guarda do sábado. Quando ele cura a mão no sábado de um homem e mostra para eles ali no sábado, e os religiosos se levantam contra Jesus, ele procura mostrar que o amor a essas pessoas é muito maior. Então o que eu quero dizer, não importa, você pode ser católico, você pode ser umbandista, você pode ser evangélico, mas se você não tem o amor de Deus real na sua vida, esse amor renovador, esse amor restaurador, esse amor que te aproxima de vidas que precisam, é apenas uma religião. E a religião, ela não tem o poder de salvar ninguém. Ela não tem o poder de libertar ninguém para uma vida eterna com Deus. Ela pode libertar você do vício, ela pode libertar você das drogas, pode libertar você do álcool, pode libertar você da prostituição. Isso é fato. Conseguem fazer isso, mas ela não pode te libertar da morte eterna. E o maior propósito do amor é libertar as pessoas da morte eterna, porque foi isso que Jesus fez. Quando ele revela o seu amor para conosco, ele se entrega para nos resgatar. Não de uma religião, mas acima de tudo, do mal, da condenação eterna. E você precisa fazer isso também. Se você tem um chamado de Deus, está no momento mais do que nunca de revermos os nossos conceitos e valores nesses dias que estamos chegando aí, findando o ano de 2025. Partindo para o ano de 2026. Quero orar por você nesse momento, para Deus te abençoar e que essa reflexão se coloque cada dia mais dentro de você e de mim e que possamos crescer na graça de Deus. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor deseja que venhamos crescer, Deus, mas acima de tudo crescer em amor no Senhor. Crescer na autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser apenas religiosos, Pai. Nós não queremos frequentar uma religião apenas, Senhor. Mas nós queremos viver o verdadeiro amor do Evangelho. E sabemos que isso é um desafio, não é fácil. Nós temos erros, nós temos falhas, nós temos pecados, Senhor. E isso faz com que, às vezes, venhamos abrir brechas para o inimigo tirar de nós o verdadeiro amor. Tirar de nós a verdadeira dedicação, criando barreiras de ódio, de indiferença. Oh Deus, mas em nome de Jesus, nos ajude a ser pessoas melhores, pessoas cheias do Teu amor, cheios da Tua paz, para levar a paz em um mundo que está cheio de dor e de angústia, um mundo condenado às trevas. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é a luz do mundo, que o Senhor é a verdadeira luz. E nós fazemos parte dessa luz, porque o Senhor também nos diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. E nós queremos compactuar, Deus, com o mundo, através do seu amor, o quanto é importante estar em Tua presença e vivendo o melhor do sangue de Jesus, aquele que nos purifica e nos liberta de todo o pecado, tirando de nossas vidas toda e qualquer acusação, mas nos levando a viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Então abençoa esta vida que aí está, derrama a Tua graça sobre ela, Deus. Livra ela de todas as amarras e algemas do maligno, Deus. Mas que a vida dela seja um canal de bênção para outras vidas, em nome
de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa reflexão e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você.